Bom dia, Facebook. Bom dia, queridas do Facebook. Eu sou a Mônica Souza. Eu ajudo mães. Como que você faz para ter o respeito e a amizade do seu filho pré e adolescente? Geralmente, quando o nosso filho começa a crescer e a se desenvolver, a gente começa uma das fases mais difíceis na maternidade. Porque é muito fácil, né? Quando você tem um filho que é bebê, em geral, em regra, são muitas alegrias, são muitos cansaços. Só que você vai percebendo que os desafios de uma pré-adolescência e de uma adolescência não se comparam. Hoje eu tô gravando aqui uma live ao som do trator que tá aqui eu moro num prédio. E na frente do meu prédio, ao lado, tem um terreno que tem muito gramado. Então, de vez em quando, eles vêm fazer a poda desse gramado. E hoje eles estão aqui fazendo a poda desse gramado com esse barulho maravilhoso. E na live de hoje, eu quero falar um pouquinho. Eu não vou nem me alongar por conta do barulho, eu gosto de gravar num silêncio. Medo não é respeito. Por muitos anos da minha vida, por muitos anos, eu acreditei que medo era respeito. Por muitos anos, eu não sabia nem diferenciar. Eu sou mãe de uma adolescente hoje, a minha filha tem 17 anos, é minha filha única, por enquanto, vamos ver como é que vai ser essa situação. Com certeza não vai ser filha única, se eu não tiver nenhum outro filho biológico, certamente eu vou adotar. Mas quando ela tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos, era muito fácil lidar com ela. Inclusive, nessa época de 8 anos, 9 anos, eu estava fazendo a transição de morar com a minha mãe e vir morar sozinha. Quando minha filha tinha 4 anos, 5 anos, 6 anos, minha filha era muito irritada, minha filha era muito mandona com os outros. Comigo não, porque ela me respeitava, acreditando eu que era respeito. E naquela época, minha filha com 5, 6 anos, eu ainda morava com a minha irmã, com a minha mãe. A minha irmã, ela também tem filhos. E quando eles começavam a brigar, a fazer treta, era sempre assim: Mônica, vem cá ver Duda. Aí eu ia lá, falava: Duda, para. E ela parava. Que respeito maravilhoso, não é mesmo? Acontece que, quando ela começou a virar pré-adolescente, 11 anos, 12 anos, eu comecei a viver situações com ela que só o ato de eu falar, ameaçar e até a dar palmadas, acreditando que isso era educativo, passou a não funcionar mais. Porque, na verdade, o que ela tinha por mim não era respeito, era medo. Quando ela tinha 5 anos, 6 anos, e quando eu ia lá educá-la, ela tinha medo de apanhar, ela tinha medo da minha gritaria, ela tinha medo do que eu iria fazer. Quando ela começou a ficar mais velha, ela passou a não ter mais medo. Afinal de contas, eu nunca espanquei minha filha, sempre foram realmente palmadas, muito grito, mas eram coisas leves. Adolescente lá vai ter medo de grito? Ele grita também, ele te enfrenta também. Então, quando eu percebi que ela não tinha mais esse respeito por mim, eu fiquei completamente perdida. Porque como que lida? Eu, no caso, fui mãe muito jovem, eu fui mãe com 17 anos e solteira, o que potencializa as dificuldades. Quando você tem um companheiro, um pai, você tem com quem dividir, com quem compartilhar.
Quando você está sozinha, é tudo mais difícil. E os nossos filhos, eles são os nossos maiores bens. Tudo que a gente quer fazer, tudo é por eles, é para eles. Só tem sentido se eles estiverem aqui. E a partir do momento que você começa a ter uma relação com seu filho, uma relação de conflitos, uma relação de desarmonia, você não consegue ficar em paz, você não consegue ficar feliz e plena, você não consegue às vezes nem dormir direito com aquele ranço dentro de você, às vezes por uma briga que você teve durante o dia, por uma discussão, por uma situação que você esteja passando com seu filho, você não consegue ficar em paz. Não é como se fosse um trabalho que você vai trabalhar, tem o problema lá, tem o conflito lá, mas quando você chega em casa, deixa o trabalho no trabalho e vive sua vida em outros papéis da sua vida, na maternidade, no seu relacionamento, com seus amigos. Não é assim. O seu filho, ele faz parte de você, é como diz, né? É um coração, o seu coração que bate fora. E isso não muda quando eles crescem, quando eles ficam adolescentes, quando eles ficam pré-adolescentes. Acredito eu que nem quando eles ficam adultos. E quando eu comecei a perceber que o que ela tinha por mim sempre foi medo e não respeito, eu comecei a buscar formas de conquistar esse respeito. Eu comecei a buscar alternativas de lidar de forma diferente com os desafios do dia a dia. Tanto aqueles que são grandões, aqueles que são foda, tanto aqueles que são pequenininhos, bobeira, poeirinha. Porque são nos mínimos detalhes que fazem toda a diferença. Agora, por exemplo, e para contextualizar isso, eu mudei a abordagem, de uma abordagem que era rígida, que era violenta, para uma abordagem respeitosa e não permissiva. Algumas mães, elas confundem que você respeitar o seu filho, você ter empatia, elas confundem em permitir que eles continuem desrespeitando você. E são coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, agora eu fui passar uma maquiagem, vou gravar um vídeo e, especificamente falando, quando eu vou gravar vídeo de manhã, eu aproveito essa vibe de gravar o vídeo. Vou deixar uma dica para você aqui. Eu tô trabalhando em casa, home office, computador, então às vezes, por a gente não estar trabalhando fora, a gente deixa de se arrumar, a gente fica de qualquer jeito, a gente fica de qualquer maneira. E você sabia que quando a gente se arruma, passa maquiagem, a gente fica, na maioria das vezes, em outra vibe, inclusive se você passar batom. Então, quando eu vou gravar vídeo, não é nem por vaidade, de oi, queria ficar. Não é nem por vaidade, porque quem me acompanha no Instagram, você que tem Instagram, vamos lá pro Instagram também. É a mesma coisa aqui do Facebook, @MônicaSouzar. Eu não me importo muito com aparência, não, mas é uma questão de vibe mesmo e de se sentir bem. Aí eu fui fazer a maquiagem, tal da maquiagem. Aí eu fui procurar um pincel. Ontem eu já tinha procurado esse pincel. Minha filha adora maquiagem. Minha filha tá sempre se maquiando. E o meu pincel não tava na minha maleta. Aí ontem eu fiquei com uma raiva. Falei, pegou e não guardou. Mas ela tava dormindo. Eu falei, depois eu falo com ela. E agora, quando eu fui me maquiar, ela tá acordada. Aí eu falei, Duda, cadê aquele meu pincel? Aí ela, tá lá, você quer? Eu falei, quero. Aí ela pegou e me trouxe sujo. Aí eu falei assim, tá sujo? Aí ela, tá, você quer que eu limpe? Aí eu quero. Aí ela foi lá, limpou e me devolveu. Aí eu falei, obrigada, guardei. Pode parecer simples, pode parecer até idiota, mas em outros tempos, eu não faria isso. Em outros tempos, eu teria acordado ela ontem mesmo com esse pensamento medíocre. Ela pegou
Olha que engraçado, né? Agora ela vai acordar às 6 horas da manhã, porque ontem eu acordei mais cedo, hoje a live está sendo mais tarde, mas ontem foi mais cedo. Ela vai acordar, não guardou naquela hora? Então vai acordar. Cadê o pincel? Vai levantar e vai lavar. Então, assim, você ataca, o que você recebe de volta? Ataque também. Quando você ataca, quando você quer perfeição, quando você pega esses pequenos detalhes do dia a dia e afronta, você espera que eles façam o quê? Eles vão fazer a mesma coisa. Então, assim, nesse caso do pincel, se isso voltar a acontecer dela pegar, não guardar, isso entraria em um processo de repetição. Como que você ensina o seu filho qualquer coisa? Repetindo, repetindo e repetindo. Quanto mais paciência você tem com ele, menos conflito e desarmonia você gera. Você não vira inimiga do seu filho, da sua filha, para você educar o seu filho. Então, se ela pegar de novo, eu vou falar de novo. Filha, não, pincel? Obrigada. Filha, obrigada. E eu vou até brincar. Cadê o pincel? Só que quando você repete isso, o seu cérebro, ele começa a marcar uma determinada ação. Posteriormente, quando ela pegar o pincel, ela vai brincar comigo quando ela for guardar. Ela vai falar assim, ó, tô guardando, hein? Me perturba não. A gente tem uma relação muito de amizade, de brincadeira. Então, assim, tem momentos que são sérios, tem momentos que a gente senta para falar sério, tem momento que o bicho pega, né? E, em geral, a gente tem uma relação de muita amizade, de muito companheirismo. Então, isso que eu tô falando para você é exemplo de várias outras coisas que já aconteceram nesse ritmo. Só para mostrar para você o fundamento de você fazer assim e por que fazer assim e qual é o resultado de você repetir, repetir, repetir. Então, o cérebro da pessoa, ela começa a marcar aquela determinada ação. Então, quando ela pegar o pincel, ela vai guardar e ela vai falar, ó, tô guardando aqui para você não ficar me enchendo o saco. Obrigada. Sem eu precisar pedir as outras vezes. Então, vai se tornar um hábito ela pegar, limpar e guardar. Sem eu ter que afrontar, sem eu ter que gerar conflitos, ou sem eu ter que aceitar. Ai, minha filha pega minhas coisas mesmo. Ai, já desisti. Claro que não. Não posso entrar com ela num ambiente de permissividade e permitir aquilo. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. O pincel é meu, não é dela. Ela precisa respeitar as minhas coisas, assim como eu respeito as coisas dela. E assim são nas pequenas coisas e nas grandes. Se você não consegue educar sua filha ou seu filho com as pequenas coisas, você também não vai conseguir com as grandes. É como se fosse um treino. Então, são dessas pequenas coisas que você vai construindo a relação que você tem com o seu filho. E quando a gente fala assim de respeito, não é medo, ela não tem mais medo de mim hoje em dia. Eu comecei a trilhar essa jornada com ela de respeito, não medo, e um dos momentos que me marcou assim na vida foi quando a minha filha, ela gosta muito de piercing. E o adolescente, o pré-adolescente, ele ter um piercing, ele vai depender da filosofia e do estilo de vida da família. Porque existem coisas que são individuais de cada família. Não é certo e não é errado. O que é certo para mim, não é errado para você. Existem coisas que são culturais, né? Existem coisas que são a base. Por exemplo, respeito. Respeito não é certo ou errado. É uma base que sempre vai estar certa em qualquer família. Agora, desejos, vontades, os pensamentos que regem aquela família pertencem àquela família. Então, o que pertence a mim é que não tem problema ela ter piercing. Inclusive, o acordo que eu fiz com ela, quando ela tinha 12 para 13 anos, não lembro quando foi que ela colocou o primeiro piercing, foi que, tá bom,
você pode ter um piercing. Você pode ter um piercing. Aí ela fez um piercing. Depois, a espertinha veio querer fazer outro piercing. Então, eu falei pra ela, tá bom, você pode fazer outro piercing. Só que, no seu aniversário, e a gente pode estabelecer assim, um furo por ano. Se ano que vem você quiser furar a orelha, você fura, no outro umbigo você fura. E aí, quando você tiver 18, 19 anos, você fura a cara inteira se você quiser. Mas o nosso acordo foi esse. E quando ela. Isso foi. Isso que eu vou te contar agora, eu não lembro quando foi. A gente tá em maio. Foi ano passado. Ano passado, ela já havia furado um piercing e ela ia furar outro piercing. E ela sentou no sofá comigo e ela falou assim: mãe, eu quero te falar uma coisa. O quê? Eu cheguei a ficar assustada, né? O que você quer falar? Ela, então, eu tô pensando em fazer outro piercing. Eu até tive a oportunidade de fazer o piercing. E quando ela me falou essa frase, eu senti o respeito na prática. Uma coisa é você falar, uma coisa é você ler, outra coisa é você viver essa experiência. Ela falou assim: eu não sei nem por que eu tô te falando isso, porque eu sei que se eu fizesse, você nem ia fazer nada comigo. Eu ia fazer o quê? Bater nela? Eu não ia bater nela. Se ela fizesse escondido, com certeza teriam consequências negativas, porque é uma quebra de relacionamento, é uma quebra de confiança. Só que a consequência que ela disse, eu sei que se fizesse você não faria nada comigo. Seria brigar, castigar. Porque os jovens, às vezes você pensa que eles têm uma consciência grande, uma expansão grande, uma reflexão grande, mas não, eles são muito imaturos. Eles estão começando esse processo de refletir. É como se você fosse uma maçã, em questão de nível intelectual. Na maioria das vezes, tá? É como se você fosse uma maçã e o seu filho fosse um arroz. Tanto que tudo que você quer passar para ele de informação, você não pode passar bruscamente demais, porque ele é um arrozinho, não tem nem espaço. Você tem que ir passando bem devagarzinho para que ele possa crescer e depois se tornar um feijãozinho, depois se tornar uma cerejinha, depois se tornar uma maçã. Ele tem que ir crescendo gradativamente, ele não tem um potencial para você injetar todo o conhecimento que você tem. Calma. Então, naquele momento que ela estava conversando comigo, ela falou: eu não sei nem por que eu estou te falando isso, porque você não faria nada comigo. Ela ainda não tinha captado que, claro que aconteceriam várias coisas, ela não tinha naquele momento percebido isso. Mas é claro que eu não falei nada, só fiquei ouvindo. Aí ela falou assim: eu não sei por que eu tô te falando isso, eu tive a oportunidade de fazer um outro piercing, mas eu não quis fazer escondido. Não sei, eu não me senti, eu queria primeiro conversar com você. E aquele momento foi o quê? Mãe, eu não tenho medo de você. Você não vai fazer nada comigo, mas eu sinto a necessidade de falar com você antes. Ou seja, respeito. O que é respeito? Respeito não é medo. Respeito é você apreciar, é você ter estima por aquela pessoa, pelo que aquela pessoa tem a te dizer sobre aquilo. Você quer ouvir essa pessoa, você tem respeito pelo que a pessoa vai dizer. Você tem noção do que é o seu filho ter isso por você? É foda demais, é incrível, é uma sensação única. E é o que eu tô falando aqui. Eu não tenho como descrever para você o que você sente naquele momento. Então, quando ela falou para mim aquilo, aquela sensação de, cara, é isso que é respeito. Não é medo, respeito não é medo. E a gente continuou lá a nossa conversa, definindo sobre o Pix, o que era, o que não era.
E assim foi também várias outras vezes. Dela me chamar no WhatsApp, mãe, você tá aí? Ela tem namorado, minha filha namora hoje em dia. Queria uma opinião. Isso. Por que que ela quer uma opinião? Porque ela tem respeito pelo que eu vou dizer. Porque ela quer algo que ela possa pensar sobre aquilo e ela possa daí então tomar uma atitude. Daí então fazer algo. E, na minha opinião, é exatamente aí que está o ouro. Exatamente aí. Porque a gente quer direcionar os nossos filhos para uma vida de sucesso. A gente quer proteger eles das drogas, das amizades que não são boas, das más companhias. E como que a gente vai fazer isso? Na minha opinião, a única chance que a gente tem de fazer isso é fazer com que eles estejam próximo da gente, para que a gente tenha a oportunidade de fazer com que eles pensem, de fazer com que eles reflitam sobre aquela situação e eles mesmos cheguem a essa conclusão. Porque a partir do momento que eles chegam a essa conclusão por eles mesmos, eles vão fazer porque eles acreditam que é uma verdade e não porque é mandado por alguém. E quando esse alguém não estiver mais ali, ele faz o que não é certo. Então, recapitulando, medo não é respeito. Respeito é um processo que você conquista com seu filho. Respeito você conquista através de um processo com seu filho, com os pequenos detalhes do dia a dia, com os problemas grandes que você enfrenta, que só você sabe, aqueles problemas que às vezes você não tem coragem de colocar num grupo de Facebook, que você não tem coragem de expor no almoço de família, aqueles problemas que são só seus, com seu filho. E esses problemas, eles são oportunidades de crescimento quando você conduz com respeito, com amizade, sem você permitir que aquele erro continue. Essa foi a live de hoje, espero que você tenha gostado. Amanhã eu vou estar aqui de volta para mais uma live. Deixa aqui nos comentários o desafio que você vive, me manda inbox para eu poder fazer aqui mais conteúdo pra gente. Beijo e até!